Bem-vindos à segunda temporada do Vamos Que Dá, com novos apresentadores, Guilherme e Renata. Nós mergulhamos no mundo de pessoas que estão fazendo a diferença, ajudando aqueles ao seu redor na jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Prepare-se para as histórias inspiradoras de indivíduos que transformam vidas através de suas ações, exemplos e dedicação ao crescimento interior. E vamos que dá! Vamos que dá. No episódio inaugural da segunda temporada do podcast Vamos Que Dá, Letícia Versosa compartilha sua jornada de autoconhecimento e transformação pessoal e profissional. Letícia, nascida e criada no Rio de Janeiro e amadurecida em Roma, fala sobre sua transição do mundo corporativo para o coaching, influenciada por experiências marcantes de autodescoberta e busca por propósito. Ela discute a importância do Eneagrama em sua vida, uma ferramenta que estruturou suas emoções e ações, permitindo maior entendimento de si mesma e dos outros. Letícia também aborda seu trabalho com mulheres, destacando a relevância do feminino e da introspecção para o desenvolvimento pessoal. Então, bora lá para o episódio e vamos que dá! Olá, bom dia, Guilherme, bom dia, Renata, bom dia que todo mundo que está escutando aí o nosso podcast. Agradeço muito o convite e a possibilidade de contar para vocês um pouquinho da minha vida, um pouquinho de quem é Leti, um pouquinho do que eu acredito que seja a minha missão por aqui e até hoje. Que legal, bacana. Leti, conta pra gente, quem é Letícia? E como que ela chega hoje nessa conversa? Vamos lá! É difícil falar sobre a gente, né? Eu costumo perguntar sobre outro, mas falar sobre a gente não é tão simples assim. Mas eu sou uma buscadora intensa de como eu posso me tornar uma pessoa melhor. Com isso, né, eu busco também compreender como é que eu posso tornar o mundo um lugar melhor. Sou Mariana, com ascendente em Gêmeos e lua em Câncer, um tipo 8 sexual do Eneagrama, com uma zona lá no tipo 7. Sou nascida e crescida no Rio de Janeiro e amadurecida em Roma, porque foi Roma que me amadureceu. Foi viver aqui na Itália que me mostrou muitos lugares que eu nunca tinha visitado de mim mesma. Foi aqui que eu estourei a bolha que eu sempre vivia. Eu nem sabia que eu estava estourando uma bolha. De repente, eu falei, o que está acontecendo? Então, eu me vi estourando a bolha, me vi sendo uma estrangeira, me vi não sendo reconhecida por quem eu sempre me reconheci, né? Então, a Itália me amadureceu muito. E apesar de toda a dor, né, que o amadurecimento traz, também foi um lugar que me trouxe muito engrandecimento. Sou mãe da Alice, casada com Gabriele, filha da Ana e do Narciso, formada em administração de empresas, mas uma amante da psicologia. Acho que é isso, um resuminho de quem eu sou hoje. Que legal. Gostei muito de ouvir tudo isso. Eu também sou uma amante da psicologia e acho que vai ser muito legal ouvir mais sobre a sua história e como você chegou aqui. E também você, Rê, tem também uma conexão, vamos dizer assim, com esse lugar de passar bastante tempo fora também, né? Acho que essa Puxa, conexão muita, boa. muita conexão. Também administradora, amante da psicologia, eu passei muito tempo fora e eu amei o que você falou de esse amadurecimento que vem, né? Quando a gente sai da nossa zona de conforto, do nosso ponto de referência, da nossa casa e vai para um lugar novo e a gente aprende muito mais, de uma forma acelerada sobre a gente mesmo. Eu não sei se você tinha consciência disso antes de vir, mas eu tinha zero consciência antes de vir, né? Então foi bem chocante, assim, a palavra para mim é essa, chocante. Absolutamente. Você vai pela aventura, né? Cair no mundão, e aí é que a gente descobre que, na verdade, é uma outra jornada completamente diferente. Exatamente isso, exatamente isso. E Letícia, a gente se conheceu numa empresa e eu sei que depois você continuou a sua caminhada em empresas e organizações até você mudar de carreira. Você consegue compartilhar para a gente um pouco sobre esse momento que decidiu mudar de carreira e como é que você sentiu nessa hora? Teve algum gatilho que te levou para esse lugar? Gui, na verdade, eu não sei se existiu um momento em que eu percebi que eu queria mudar de carreira, né? Na verdade, eu, quando era estagiária já, com 19, 20 anos, eu trabalhava numa empresa de petróleo, que era na Praia de Botafogo. Era aquele prédio lindo, todo em vidro, que eu lembro de eu olhando pela janela, isso com 19 anos,
a vida acontecendo lá fora, Rio de Janeiro, 40 graus, e eu dentro do ar-condicionado, vestida com um casaco de motoqueiro, porque a empresa patrocinava um motoqueiro, e fazia muito frio, então eu vestida num casaco de motoqueiro, assim, olhando pela janela, e pensava assim, sabe, falava, gente, eu vou ter que viver assim por 35, 40 anos da minha vida. Era um questionamento já quando eu era estagiária, mas assim, eu estava encaixada em tudo que, né, a sociedade, os meus pais iam esperando de mim, então era um questionamento e não uma dor ainda. Outro momento que eu lembro quando eu olho para trás é quando eu passei para trabalhar na maior empresa de mineração aí do Brasil, né? E eu lembro que eu peguei o resultado e aí eu liguei para meu pai para falar, falei, pai, e aí eu já estava com meus 27, 28 anos, aí eu peguei o telefone e falei, pai, eu passei. Eu lembro onde eu estava e eu lembro exatamente a sensação que eu tinha quando meu pai me respondeu assim, filha, você conseguiu um emprego para a vida inteira. E eu lembro aquela sensação quente, assim, sabe, da minha cabeça até os meus pés, eu meio que, sabe, derretendo, assim, eu falei, caramba, para a vida inteira, né, eu com 27 anos, o para a vida inteira, para mim, né, soava de alguma forma muito forte, que não ressoava com a minha alma, mas ainda ali era mais um questionamento do que uma dor, até que a dor veio, né, dentro dessa mesma empresa, que aí eu sofri uma demissão que foi bem dura para mim. Eu cheguei a entrar numa crise de pânico, né? Eu tive um princípiozinho ali de crise de pânico que eu não conseguia mais entrar em metrô, não conseguia pegar elevador. Foi um processo de 3 meses até eu ser demitida mesmo. O meu tipo de personalidade, eu comecei a entrar em conflito com uma diretora minha, eu era analista, e comecei a entrar em conflito e confronto com ela, a gente começou a se confrontar, até que eu fui efetivamente demitida. E ali eu comecei o meu processo de busca de autoconhecimento, né? Na verdade, ali eu fui buscar uma ajuda de terceiros para sair daquele buraco que eu estava, que aí foi quando eu fui buscar o meu processo de terapia. E ali no meu processo de terapia, a dor, eu entrei em contato com a dor, e aí eu comecei a construir, né? A falar, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso que eu não quero? E aí eu comecei a estudar psicologia, comecei a buscar outros caminhos, né? E aí que eu cheguei também no Enneagrama. E assim que eu fui construindo a minha jornada, né? E eu efetivamente saí, né? E aí eu saí do, né? Fiquei um tempo, fui trabalhar com esporte, porque eu achava que, como eu gostava de esporte, talvez meu caminho fosse esporte. Também fui para uma empresa de esporte, não me apaixonei tanto como eu achei que eu fosse me apaixonar. E aí eu fui fazer uma formação em coach, entrei numa outra empresa, e aí quando eu entrei já nessa outra empresa, eu já tinha já uma outra ideia na minha cabeça, sabe? Eu falava, eu vou construir um caminho para eu sair daqui. E aí fui fazendo formação atrás de formação, até que, coincidentemente, né? Eu não acredito em coincidências, eu conheci meu marido numa viagem de férias para Tailândia. E meu marido é italiano. Foi ele, né? Eu construí um planejamento, eu tinha construído já um planejamento financeiro que me ajudaria a fazer essa virada de carreira. Eu já tinha atingido o planejamento financeiro, mas eu ainda não tinha tido a coragem de fazer a virada, porque eu tinha a vaquinha ali me alimentando todo mês, né? Eu falo, a vaquinha vai alimentando a gente todo mês, então é difícil a gente deixar, né, a nossa vaquinha leiteira, né? Nada fácil. E foi conhecer ele, né, que eu falei, não, agora eu vou. Vai, vamos que dá, né? Que aí eu saí do mundo corporativo, vim para a Itália, e aí que eu comecei como coach, né, usando o Enneagrama, que eu já tinha formação em Enneagrama, e foi assim que eu saí do mundo corporativo. Foi assim, Gui. Nossa, gente, tem tanta coisa aqui que você contou pra gente que também estando no mundo corporativo, vendo muita gente se debatendo, indo e voltando, o que me impressiona muito é essa reflexão de que as histórias não são lineares, né? Até do momento da realização, ainda tem muito tempo para a gente conseguir, primeiro, adquirir essas ferramentas, a coragem para, né, falar tchauzinho para a vaca leiteira até chegar esse momento da virada, né? Exatamente, Rei. E assim, né, um questionamento que eu me faço com frequência, assim, será que se fosse em outro momento da minha vida, né, agora que eu já tenho filha, que eu tenho casamento, será que se fosse em outro momento da minha vida eu teria coragem? Eu não sei, né, porque não foi em outro momento, foi naquele momento, mas é um questionamento que eu me faço com frequência, do será. Sim. Isso é muito importante. E eu acho que também existem momentos mesmo na vida, assim, e condições, né? E você se preparou também, como você falou, de fazer esse preparo financeiro e tal. É muito legal ouvir isso e também a intencionalidade com qual você olhou esse processo todo. E falando em intencionalidade, por que o Enneagrama? Quando você começou a estudar psicologia, o que foi que te chamou? Por que que você resolveu que Enneagrama era a ferramenta que você queria usar? E conta pra gente um pouco mais o que é o Enneagrama e por que que ele faz sentido para você e pro público que tá ouvindo a gente.
por que que foi o que que fez sentido para mim no Enneagrama. Já vinha estudando psicologia, eu tinha feito já uma formação de Lacan, depois eu estava fazendo uma pós-graduação em Jung. Eu trabalhei a vida inteira com processos, né, dentro de empresas, e eu acredito que eu tenho uma mente processual. Quando eu fazia essas formações, eu ficava, meu Deus do céu, eu preciso de uma lógica, eu precisava de uma sequência, né? Eu precisava entender os links entre as coisas. E a psicologia, ela vai trazendo conhecimentos, e os cursos que eu fiz, tá? Também não posso falar de todos, mas as formações que eu fiz é como se eu não conseguisse ir fazendo um link, assim, sabe? Eu lembro que o professor chegava na primeira aula e falou assim, agora vocês abram o livro na página 237. Aí chegava na aula 2, agora vocês abram o livro na página 15, né? E eu sentia uma falta de algo que me desse uma estrutura, né? Vamos dizer assim, eu sentia falta dessa estrutura. Eu não fiz a faculdade de psicologia, tá? Eu fiz formações por fora de psicologia, então, falando dessas formações que eu fiz, eu sentia falta dessa estrutura, né? E quando eu conheci o Enneagrama, é como se ele tivesse me dado uma estrutura. É bem comum eu encontrar pessoas que não se identificam com o Enneagrama, porque elas falam, o Enneagrama te coloca em uma caixinha, a gente não é uma caixinha. Eu falo, sim, na verdade o Enneagrama ele te mostra a caixinha na qual você está, né? E o nosso processo é justamente sair desta caixinha que a gente está, né? Encontrar os meios para sair desta caixinha que a gente está, né? Então o Enneagrama para mim, ele me deu essa forma. Ele me deu nomes para o que eu sentia, era motivação, pelo que eu era motivada, eu era motivada pelo controle, qual era o meu mecanismo, um mecanismo meu de defesa, é a vingança, né? Então, ele foi dando nomes para o que eu sentia, então ele foi me ajudando a estruturar o que eu sentia, e depois ele vai te dando um direcionamento também, tá bom, então, vendo que eu sou uma pessoa controladora, o que eu preciso acessar para conseguir aos pouquinhos ir deixando essa sensação de controle. Então, ele vai com as setas que ele tem dentro. Se você olha a mandala do Enneagrama, ele é uma mandala assim, né? Uma forma redonda com 9 pontas. Tem 1, 2, 3, 4, até o 9, que são os 9 tipos de personalidade. E por dentro, essas personalidades, elas são ligadas. Então, aquilo vai indicando também os seus caminhos de desenvolvimento. Então, primeiro, o Enneagrama, ele deu um nome ao que eu sentia, né? Ele foi dando uma forma àquilo, então eu não me sentia tão perdida, né? Do porquê, o que eu estou sentindo agora, né? E outra coisa que foi muito, muito engrandecedora para mim, e eu até falo, até brinco, mas não é tão brincadeira assim, que eu só estou casada com meu marido hoje porque eu conheço o Enneagrama, porque o Enneagrama, ele me ajudou a entender os óculos que a outra pessoa usa para enxergar o mundo. Que a gente tem tendência a falar assim, não, sou uma pessoa super empática. E aí a gente quer enxergar a vida do outro com os nossos óculos, né? A gente veste os nossos óculos para compreender o outro. E, na verdade, o Enneagrama ele foi me mostrando os óculos com que cada uma das pessoas, sabe, vai enxergando o mundo. Então, eu entendi que meu marido é um tipo 6 e que por trás do comportamento dele está a busca pela segurança. Caramba, ele está fazendo isso porque lá no fundo a motivação dele é buscar a segurança. Então, acho que eu respondi por quê, né, o que me ajudou e porque também eu acredito que é uma ferramenta muito legal para outras pessoas, porque ele dá essa forma para o que a gente sente, ele dá nomes também, né, para o que a gente sente, além de dizer, assim, o que você pode, aos pouquinhos, com as perguntas, você pode se fazendo. O Enneagrama, ele fala sobre a gente ter uma mente, um coração e um corpo que agem no piloto automático, né, então, sem perceber, a gente tem um funcionamento automático, né, uma mente que tem pensamentos recorrentes, um coração que traz sentimentos recorrentes e um corpo que age de uma forma recorrente, né, que é o piloto automático. E o caminho do Enneagrama é justamente a gente trazer consciência para esses nossos funcionamentos, de forma que a gente, aos pouquinhos, a gente vá deixando eles para funcionar de forma mais livremente, não tão condicionada. Não sei se eu respondi. Nossa, respondeu e assim, comentário aqui do lado, eu vou querer depois falar com você que eu quero fazer meu enneagrama. Combinadas, estamos combinadas. Adorei. Já estou completamente fascinada. Que Você, bom. nesse seu trabalho de coaching, de terapeuta, você faz uma atuação mais no campo do indivíduo ou você trabalha com organizações e corporações? Os dois. A resposta é os dois. Eu vejo muitos ganhos para corporações, porque o Enneagrama ele também tem uma linguagem sua,
uma linguagem própria do Enneagrama. Então, como é que eu começo atuando em corporações, né? Normalmente, alguma equipe ou algum grupo de líderes que quer começar a funcionar, que conhece o Enneagrama, ou um único líder, vamos dizer assim, uma única pessoa que está lá que conhece o Enneagrama e quer levar o funcionamento para dentro da sua empresa. Qual é o grande ganho? É isso aqui que eu acabei de contar para vocês, né? Porque a gente também passa a compreender, além do nosso, né, do que eu estou buscando quando eu ajo de determinada maneira, eu passo a compreender o outro. Por que que o meu chefe, quando ele pede alguma coisa, ele mete o pé na porta sem tato? Ou por que que eu, quando fulano fala alguma coisa, por que que eu me sinto assim, assim, assado? Você começa a dar nomes para esses mecanismos que são tão comuns em relações e empresas, né, são compostas por relações o tempo inteiro. Então, eu trabalho no mundo corporativo, eu levo o Enneagrama para dentro de equipes ou para grupos de líderes no corporativo que aos poucos vai tomando, né? Às vezes um grupo faz, né? Por exemplo, começa pela área de recursos humanos, depois o pessoal do jurídico quer, depois o financeiro quer, e quando você vai vendo, né? Esses grupos vão sabendo seus próprios tipos, vão criando, vão trazendo a linguagem do Enneagrama para dentro da empresa, e quando você vai vendo, já, não, então também quero saber, eu quero também, essa reação que você teve. É comum que aconteça no mundo corporativo, né? De forma que quem está lá no topo também começa a guiar a empresa de uma forma mais consciente, porque infelizmente a gente ainda vê muito, muito, muito no mundo corporativo líderes que não têm autoconhecimento ou que não buscam autoconhecimento. Ainda é bastante comum. E o Enneagrama é uma ferramenta muito legal por essa estrutura que ele tem. Então, acho que essa é a resposta para o corporativo. E acaba que eu trabalho muito também depois do individual, né? Porque aí a Renata, por exemplo, que trabalha na empresa X, o Guilherme trabalha na empresa Y, vocês conheceram isso, aí você quer que, não, eu quero que o meu marido faça, eu quero que meu sócio conheça, e assim eu vou trazendo o Enneagrama também dentro do pessoal. E me conta um pouco mais o trabalho que você faz com mulheres. Você tem um foco especial nesse, né, do uso dessa ferramenta para mulheres? Adorei a pergunta. Sim, eu faço individualmente um processo com mulheres que eu chamo Gestar e Parir para dar luz a uma nova versão de si, que é um processo onde a gente vai visitando através de vivências, né? São 12 encontros. Então, através de vivências, eu trago vivências sistemáticas, eu trago respirações ovarianas, através de perguntas, a gente vai vivenciando cada uma das mulheres do Enneagrama em seu nível de consciência mais elevado, né? Então, por exemplo, o tipo 1, que atua na ira, né? Quando a gente passa pelo gestar e parir na mulher 1, a gente traz para ela a aceitação. O tipo 4, que atua na inveja, a gente traz para ela a serenidade. Então, são 12 encontros, onde cada um desses encontros a gente vai integrando, eu falo que é uma vivência de integração de cada uma das mulheres do Enneagrama em níveis de consciência mais elevados, né? Então, é muito gostoso, muito prazeroso trabalhar com grupos de mulheres, né? Porque acaba que a gente não entra só em temas como, né, como o Enneagrama, a gente acaba entrando na sexualidade, a gente acaba entrando na maternidade ou na não maternidade, a gente acaba entrando em relacionamentos, a gente entra muito em doenças do aparelho ginecológico, que é muito comum as mulheres terem, só que por vergonha não é tão comum com que se compartilhe isso. Então, no grupo existe esse espaço de compartilhamento onde a gente não passa a não se sentir mais tão sozinha. Tipo assim, caramba, tá vendo? Não sou só eu que tenho, é fulana que tem, ou não sou só eu que vivo isso, ela também vive isso. Então, através de um compartilhar de experiências, é muito, muito, muito engrandecedor, muito prazeroso, muito gostoso. A menina dos meus olhos, vamos dizer assim. Ai, que trabalho maravilhoso. Você Muito faz gostoso. toda hora, com frequência, faz grupos de vez em quando? Como você faz? Não, eu abro turmas, porque a gente vai fazendo em grupo. A próxima turma eu vou abrir agora no segundo semestre. Eu acabei de encerrar uma turma agora no início do mês. A próxima turma eu vou abrir no segundo semestre. Faço por turmas e a gente forma grupos. Esse é o seu trabalho, vamos dizer assim, fora do ambiente corporativo, né? Então você dialoga ao mesmo tempo. Você faz tanto o trabalho no ambiente corporativo quanto com mulheres, né? Tem algum desafio particular para equilibrar essas duas vertentes aparentemente distintas, né? Uma voltada para o profissional, uma voltada para o pessoal? E, na verdade, eu não percebo desafios, né? O que que eu penso muito, né? Que a Letícia é uma só.
né? Assim como o Guilherme é um só, assim como a Renata é uma só. A gente veste máscaras, né? Para o mundo corporativo eu visto tal máscara, para o meu relacionamento eu visto tal máscaras, mas até usando mesmo, né, o conhecimento do Enneagrama, a nossa motivação, dependente da máscara que eu tô vestindo, a minha motivação é única. Então, a Letícia é única, né? Eu sou a mesma Letícia que estou no mundo profissional, como aquela que está aqui no meu relacionamento, como a mãe, né? Lá no fundo, eu sou única. Então, eu não percebo um desafio nesse lugar. Quando geralmente está conectado com o que a gente tem que fazer, as coisas só fluem, né? Então, esses desafios acabam sendo mais, acho que talvez menos percebidos, porque você sente que está no fluxo, né? Então, só vai, só vamos. Perfeita observação, gostei. Mudando um pouquinho assim o assunto, mas ainda pensando um pouco do começo de carreira, o que você mencionou, né? Como foi o começo de carreira e as pessoas que você interagia, o espaço que você ocupava. Você via que as pessoas buscavam você para o autoconhecimento? São pessoas que te conheceram na vida corporativa lá atrás? Quem está te buscando agora? Como que é essa interação? Ótima pergunta. Sim, logo que eu comecei, eram pessoas, né, do meu ciclo social. Meu ciclo social estava muito relacionado às pessoas com as quais eu trabalhava, porque graças a Deus eu consegui fazer muitas amizades dentro do mundo corporativo, né? Acabou que eu nem falei as coisas boas, porque tem muitas coisas boas, sim. E algumas delas foram as amizades que eu trouxe de lá para cá. Então eu percebo, sim. Principalmente no início eram muitas pessoas bem próximas a mim, do meu círculo mesmo ali de amizades. E você percebe que isso vai tipo uma pedra quando cai no lago, né? Esses ciclos vão se ampliando, né? Começaram ali pelas pessoas que eram muito próximas, depois é amiga da amiga, depois é quem participou já de algum treinamento corporativo que eu fiz, depois alguém que mudou de empresa e quis levar esse treinamento corporativo para uma outra empresa, então foi ampliando esse núcleo de atuação, mas a resposta é sim, tinha essa conexão sim com as pessoas serem do meio no qual eu estava. E daí eu acho que do jeito que você comentou antes, uma vez que daí você entra, as pessoas vão recomendando, né? Ou dentro da empresa ou no âmbito pessoal. Perfeito. E assim, uma coisa que você falou no início, que é muito marcante assim na minha vida, que quando a gente é mais nova, pelo menos eu tinha muita necessidade de que as coisas acontecessem rápido, né? Eu fazia algo e queria que tivesse um resultado rápido. Tô, né, ganhando experiência de vida, caminhando para lá e para cá, então eu venho percebendo que são processos. Então assim, também para não passar uma mensagem enganosa aqui de que logo que eu mudei, tudo aconteceu, eu já estava ganhando o mesmo salário que eu ganhava no mundo corporativo, não. Não foi verdade. Eu tinha uma base financeira boa, porque eu tinha me organizado financeiramente para isso. Eu demorei quase 3 anos para igualar aquilo que eu ganhava no mundo corporativo. Então, também para não passar mensagens que não são reais aqui, tá? E aí, falando sobre retorno financeiro mesmo, o prazer era imediato, né? Em estar ali atuando com o que eu amava, com o que eu acreditava, foi imediato. Porém, né, para não passar essa mensagem, uma mensagem não verdadeira de que tudo é fácil, tudo é lindo, tudo é fluido, não foi, né? Foi mais demorado do que eu esperava, vamos dizer assim. É uma reflexão ótima, obrigada por trazer isso, porque, de novo, eu sou muito fascinada com a não linearidade e imediatismo, sabe, das jornadas das pessoas, e a gente vive numa sociedade muito focada para o resultado agora. Você lê biografia, você assiste um documentário e parece que aconteceu assim, né? Mas a verdade da vida das pessoas é que não é, tudo é uma jornada. Perfeito, é isso A mesmo. contracapa do livro nem sempre as pessoas veem, né? Ou não estão interessadas em ler. Letícia, você está falando que algumas das pessoas, né, que te acompanharam nesse seu processo de terapeuta são do mundo corporativo, mas você percebe mais homens ou mulheres que te acompanharam? Tem também essa questão. Chutando aqui, eu diria que são mais mulheres, ou não? Você tem razão. Pelo menos comigo, e daquilo que eu vejo ao meu entorno, ainda a imensa maioria de pessoas que buscam o autoconhecimento é mulheres. E quando eu vejo um homem, Guilherme, buscando autoconhecimento, eu desperto uma admiração enorme, assim, da minha parte, porque eu fico me conectando com o quanto que para vocês deve ser ainda mais difícil. Sabe, se para nós que mulheres que naturalmente entramos nessa busca, né, a gente encontra espaços de compartilhar com quem trocar, eu não consigo imaginar o que seja para um homem que é um percentual ainda tão pequeno, né? E eu vejo nas formações que eu faço, nos grupos que eu frequento, ainda é muito raro.
Então, aproveito para deixar aqui a minha admiração por você, por estar nessa busca por você mesmo. Obrigado, realmente não é fácil. E isso até me dá ideias aqui da gente poder, de repente, trocar mais ideias, né, sobre esses assuntos, sobre autoconhecimento. Vamos ver. Vou adorar. Kizzy, sabe seu enneagrama? Não sei, meu enneagrama. Não, Tá, tá. nunca consegui me identificar ali num número só, no enneagrama. Vamos Aí, conversar aí. mais, vamos Vamos conversar mais. conversar, ok, vamos conversar. A gente está falando muito sobre jornada. Você também falou lá no começo de como foi, né, esse momento de mudar para a Itália e o amadurecimento que vem disso, né? Como você diria que essa experiência influenciou tanto sua jornada pessoal como a profissional? Minha Nossa Senhora. Vamos lá. Eu não trabalho só com enneagrama. Eu trabalho também com feminino, né? Na verdade, o enneagrama, ele foi uma porta de entrada muito legal, assim, para mim, nesse meio profissional. Mas o que tocou a minha alma e o que mexeu com a minha vida foi entrar no universo do feminino, né? E o que que eu chamo feminino, né? Só para vocês também entenderem. Eu trabalho esse feminino porque eu acredito que, assim, feminino é aquilo que a gente tem dentro. Como eu me relaciono com aquilo que eu sinto. E masculino é como a gente vai para fora, né? Qual é a forma com a qual eu me exponho para o mundo? A forma com a qual eu me relaciono com o meu feminino vai estar diretamente relacionada com a forma com a qual eu me exponho para o mundo. Tá? E às vezes eu tenho mulheres que são, né, que entram muito no sentir, né? Se eu falando sobre enneagrama, se uma mulher 9, uma mulher 4, elas falam, não, mas eu não preciso mexer no meu feminino porque ele tá bem, eu preciso mexer no meu masculino. E eu falo, não. Se o seu masculino ele não tá indo para fora da forma que você quer, alguma coisa no seu feminino não tá ligando lá, né? Porque para você ter essa inteireza entre o masculino e o feminino, é lá no nosso feminino que a gente tem que mexer, né? Seja homens, seja mulheres, né? E o feminino, sempre lembrando que é aquilo, como você se relaciona com aquilo que você tem dentro. Então, assim, quando eu cheguei aqui na Itália, eu não sei dizer porque, né, eu casei, eu tive uma filha, eu mudei de profissão, né? Isso tudo num raio de 2 anos. Então, eu não sei dizer o que que é Itália, o que que é o casamento, o que que é o nascimento de um filho, o que que é a mudança de profissão, porque foi tudo junto. Então, eu não sei separar. Mas o que eu senti muito, muito, muito peso nisso tudo, e a palavra é peso mesmo, foi assim, as expectativas que tem sobre uma mulher. Um machismo que veio, a palavra, vou usar essa palavra mesmo, esse machismo que veio muito pesado para mim quando tudo isso aconteceu. E aí, falando assim sobre um machismo estrutural que eu tenho certeza que existe no Brasil também. Lembra que eu falei para vocês que no Brasil eu vivi dentro da bolha, né? Então aqui eu estourei a bolha. Então aqui eu fui sentindo esse machismo com peso e assim, por exemplo, né, a gente comprou uma casa e um apartamento e tinha a advogada que tratava do contrato. A minha filha tem uma pediatra, eu tenho uma ginecologista. Né? E aqui as pessoas se referem assim, o advogado. Aí eu falava, gente, mas não é a Mara? Então, é o advogado. Não, gente, é a advogada. Né? Então, assim, você levou o seu filho, o pediatra da sua filha, eu falo, sim, a pediatra da minha filha é a Daniela. É o pediatra. Sabe, tipo assim, as profissões ainda são usadas no artículo masculino, vamos dizer assim. Então, isso me chocou muito. Eu lembro que quando eu estava grávida da Alice, não, mentira, não foi grávida da Alice, foi uma amiga minha grávida do filho dela. Aí a gente chegou, ela anunciou que estava grávida, e eles fizeram assim, um brinde aos filhos homens. Eu falei, que legal, é homem. Ela falou, não, a gente não sabe. Aí eu falei assim, mas por que a gente está brindando aos filhos homens se você não sabe? Ela é assim, na Itália é assim, tipo assim, ela também não estava satisfeita com aquilo, sabe? Ou ainda, quando a minha filha nasceu, eu não tinha o direito de colocar o meu sobrenome na minha filha. Se eu quisesse, eu tinha que pedir uma autorização do município para eu colocar o meu sobrenome na minha filha, né? O que virou... a lei mudou só em 2021, se eu não me engano. Então, assim, crianças nascidas até o 2021 não tem o sobrenome da mãe, gente, né? É a filha, é minha filha, o sobrenome do pai. Então, assim, isso para mim me pesou muito, falando em estrutura, mas, assim, é claro que isso reverbera nas pequenas coisas, né? Reverberava dentro da minha casa. Tipo, uma expectativa de chegar e ter o jantar pronto. Trabalhei também, que nem você. Como assim? Expectativa de ter um jantar pronto quando chega em casa. Sabe? Então, esse tipo de coisa foi muito pesado para mim. Enfim, né? Eu sentia que tinha um chamado para que eu olhasse para essa dor que estava latente, sabe? Então, acho que foi esse lugar que a Itália me amadureceu pra caramba. Foi olhar para essa dor que o meu feminino estava gritando lá dentro, né?
Eu posso dizer que eu fui sempre uma mulher muito do fazer, fazer, fazer. E eu não parava tanto para prestar atenção no meu sentir. Quando essa dor começou a gritar, eu tive que olhar para ela. É isso, um resumo. Que maravilhoso. Não que a dor seja maravilhosa, mas ela é para trazer. Às vezes é a dor que provoca essa jornada do autoconhecimento, esse olhar para dentro, né? Essa história do feminino é muito interessante, principalmente isso que você falou, né? Do olhar para dentro, para olhar para fora, da dor e a dor que você passou ao passar por todas essas transformações e esse momento novo que você viu na Itália. Você acha que foi exatamente isso que te levou, então, a querer trabalhar com mulheres, e fazer todo esse trabalho do Enneagrama e ajudar grupos de mulheres? É, se eu olho para minha história, eu vou te dizer que hoje, né, com a consciência que eu tenho hoje, eu vejo que eu já vinha costurando isso sem nem saber que eu estava costurando isso lá atrás, né? Eu lembro da minha terapeuta de 15 anos atrás falando coisas para mim que eu falo, gente, ali ela já estava chamando atenção para o quanto eu devia olhar para o meu feminino e eu ainda nem sabia que eu tinha que olhar para o meu feminino. Então, assim, que foi exatamente isso, a resposta é não. Né? Eu acredito que eu vim construindo a minha história, vim costurando ela, até que de repente nasceu. Né? E nasceu muito também desse gestar e parir, porque eu vivi bem a dor, né? Eu também me permiti viver a dor, né? Eu mergulhei fundo, né? Depois do nascimento da minha filha, entrei naquele puerpério bravo, assim, sabe? Me permiti também entrar nesse lugar. E também fui renascendo depois disso, né? Eu falo muito que depois que a Alice nasceu, eu queria muito, né? Eu fiquei muito tempo buscando reencontrar a Letícia que eu era, sabe? E aí eu ficava nessa angústia, a palavra angústia mesmo, de reencontrar quem eu era. E foi um marco para mim os 2 anos dela. Ela nasceu um dia depois do meu aniversário, então acho que também, digamos que tem alguma ligação aí. Então, nos 2 anos dela, eu lembro que eu falei assim, gente, não vou ser mais a Letícia que eu fui. Aquela Letícia que eu fui morreu, agora eu sou a Letícia, mãe da Alice, com outras responsabilidades, com outras questões na cabeça, com outras questões no corpo, com outras questões na vida. Acho que, além de tudo, o marco do nascimento da Alice, para mim, foi grande. Né? Então, assim, eu vim costurando a minha história. Essa nova Letícia que nasceu, né? Essa Letícia mãe que nasceu uma Letícia que também recebeu um chamado muito grande para olhar para o feminino dela. Eu acho que mulheres, de uma forma geral, vocês têm momentos mais marcantes, né? Então, assim, a menstruação. Querendo ou não, todo mês você tem ali um evento que te faz olhar para dentro. A própria gravidez, né? O processo de, pô, gestar uma vida dentro. O homem não tem isso. O homem vai lá, joga a semente e muitas das vezes, né, vai embora. Então, é muito legal ouvir você falando isso, porque de alguma forma eu percebo, assim, eu sinto, né, que o processo de autoconhecimento, de aprendizagem, ele também está condicionado a determinadas situações da vida, né, e que as mulheres talvez tenham isso mais marcado. Então, os homens não têm tantos ritos, assim, claros de passagem hoje, não existe mais isso, né? Então, muito legal perceber nessa sua evolução e como isso vai fazendo um depara, como isso vai te amadurecendo, te trazendo novas perspectivas. Nossa, Gui, eu gostei dessa sua visão, assim, né? Porque, sim, né, a gente tem esses ciclos, inclusive hormonais, e vocês são muito mais, digamos, equânimes ali, mas eu nunca tinha feito essa análise, né, desses nossos ciclos também passarem, né, por marcos e o de vocês não passar tanto. É uma coisa legal para a gente pesquisar. Gostei. Nossa, muito legal mesmo. Eu estava aqui pirando também, pensando quantos homens e quantos grupos de homens, mencionando o que o Gui falou antes, precisam também dessa ajuda. E talvez eles precisem mais ainda do estímulo para começar essa jornada, porque talvez não existam tantos esses pontos, né, de mudança e de dor que as mulheres passam. E aí casa com um percentual baixo lá, que a gente estava falando, exatamente por eles não passarem por isso, eles não tenham tanto essa necessidade. Quer dizer, eles passam sim, né? Mas eles não entram tanto, né, nesses ciclos quanto a gente entra, e talvez por isso eles não tenham tanta necessidade de passar. Gostei da análise, Guilherme. Eu acho que o gatilho é menos ativado, né? A gente não entra tanto em contato com questões nossas, assim. Conversando aqui, a gente percebe que a gente tem muitos lados, né? Tipo, você já apresentou algumas versões de você mesmo, mas muitas das vezes a gente nem sempre mostra tudo. Tem alguma história da sua vida que ainda não foi contada e você gostaria de compartilhar com a galera sobre essas descobertas que você foi fazendo ao longo do caminho? Tem uma história que, para mim, não sei nem se eu consigo ainda compartilhar ela sem me emocionar, mas o meu parto da Alice, né?
né? O parto onde eu parei Alice foi foi bem profundo para mim, porque foi um parto, né? Eu tô fora da minha cultura, né? Então lembrem que eu tô na Europa, então a cultura é totalmente diferente do Brasil. Eu me preparei para ter um parto normal da Alice, né? Então eu fiz cursos, eu fiz formações, eu li livros, e eu tinha certeza que ia ser um parto maravilhoso, né? Tô aqui super pronta, super preparada, né? Beijinho no ombro para mim, né? Como assim? Não vou ter um parto maravilhoso? Preparada do jeito que eu tô, estudando autoconhecimento do jeito que eu estudo, tendo entendido, olha só, tendo entendido como funcionava tudo, como é que eu não ia ter um parto maravilhoso? Infelizmente, não foi um parto maravilhoso, foi um parto normal, né? Que eu costumo falar, foi um parto normal só porque ela saiu por baixo. Não foi uma cesariana, mas, né, no momento, né, que eu estava lá já com as contrações, já na sala de parto, o médico, o anestesista, ele estava querendo ir embora, porque estava virando plantão, ele queria ir embora, então ele antecipou a anestesia, eu não senti as contrações, eu não conseguia, não sei a palavra em italiano, spinta, você não consegue, como é que se fala? Fazer a força lá para o bebê sair. Não conseguindo fazer a força, a Alice perdeu os batimentos enquanto eu estava no meu trabalho de parto. E durante o meu parto, achei que a minha filha ia nascer morta. Enfim, né? E aí eu tive aquele parto onde vem uma médica por cima que tem que empurrar a barriga, aquilo tudo que não é recomendado, tive que ter por mim, né? Teve que acontecer em mim. Então veio uma médica que empurrava, uma outra que botou lá a ventosa na cabeça da Alice, que puxava a Alice, e aí para piorar, estava cheio de estudantes no dia no hospital, então eles chamaram 20 estudantes, entraram na minha sala de parto. Então aquela tinha uma plateia me assistindo, e eu tive que fazer episiotomia, porque além de tudo a Alice era enorme. Ela nasceu com 3,950 kg, 53 centímetros. Então, assim, o primeiro corte da episiotomia não foi suficiente, fizeram um segundo corte da episiotomia. E aí a Alice, né, nasceu, graças a Deus, com toda a saúde do mundo, com Apgar alto, né, com as pontuações mais altas que ela podia nascer. Graças a Deus não ficou nenhuma consequência física do parto, mas eu tive muitas consequências emocionais dele. E até hoje, 5 anos depois, ainda me emociono em contar dele. Ainda acesso questões que me transformam através desse parto tão duro. Por muitos anos eu senti muita raiva da Itália, porque é como se eu tivesse virado essa minha raiva contra a Itália, então isso dificultou muito também a minha sensação de pertencimento aqui. Também é algo que eu vim trabalhando para eu conseguir me conectar, para eu não sentir tanta raiva, porque afinal, né, no final das contas, a minha filha é metade italiana também. Então, quando eu sinto raiva da Itália, eu sinto raiva da minha filha ali, né, energeticamente falando, claro. Esse parto, para mim, né, não foi só um nascimento de uma mãe, foi uma dor muito profunda, ela ainda é digerida. Arrisco dizer que talvez seja algo que eu vá digerir por toda a minha vida, né, porque foi um marco. Como a Rê falou, né, às vezes a gente tende a achar, né, quando a gente vai planejando a nossa vida, né, fazendo sonhos para a nossa vida, a gente faz muito no positivo. E muitas vezes as nossas grandes transformações, elas vêm através de dor, né? Vêm através daquilo que a gente sentiu dor. Primeira vez que eu tô fazendo esse relato assim publicamente, eu demorei para contar ele a primeira vez 6 meses, né? Eu me fechei muito no meu puerpério. Eu só chorava, 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 chorava. Então, para eu conseguir contar o que tinha efetivamente acontecido comigo, eu levei mais de 6 meses. E aqui, 5 anos depois, acho que eu estou conseguindo expressá-lo publicamente, ainda com muitas emoções. Nossa, Leti, primeiro de tudo, obrigado. Obrigada por entrar nesse lugar e dividir ele com a gente. Dá para ver que o quanto você se emocionou. Você falou de empatia, né? A gente acha que tem empatia para poder dizer, nossa, deve ter sido difícil, né? Mas só quem passou por isso é que consegue realmente conectar. E eu acredito que essas histórias de maternidade, elas também têm que ser muito contadas, porque elas são um pouco tabu na nossa sociedade, de falar, tem que ser sempre perfeito, a maternidade, o momento do parto, o ser mãe, e ninguém conta essas histórias difíceis, que deve acontecer com muita mulher, e deve ser super difícil de expressar também. Então, obrigada. E você falou uma coisa importante, que quando eu virei mãe, eu falava assim, gente, isso aqui é uma seita secreta, porque ninguém me contou que era assim, sabe? Porque é o que você falou, existe um tabu de que tudo é perfeito. Ah, não, se você estuda, se você aprende, se você isso, vai ser tudo lindo. E não é, tipo, é uma seita secreta. Já ouvi esse termo antes, de tipo, isso aqui é uma seita? Por que ninguém me contou antes? Bom, olhando um pouco
para frente. E pensando então em tudo isso que a gente já falou e como importante é esse trabalho que você faz. Como que você vê a evolução do seu trabalho, tanto no Enneagrama, tanto quanto esse trabalho com mulheres? Tem novos projetos, direções que você está explorando? O que que você está pensando para o futuro? Rê, na verdade, eu estou com um planejamento de fazer uma mentoria de marketing digital mês que vem, né? Ano que vem, desculpa, né? Para que eu seja ajudada efetivamente a chegar a mais pessoas ano que vem, porque financeiramente é um custo bem alto participar de uma mentoria top que me ajude. Então, assim, o meu objetivo é que mais e mais mulheres olhem para si, olhem para o seu feminino, porque a gente vive numa sociedade de mulheres exaustas, mulheres cansadas, né? Mulheres que estão quebradas, que não estão inteiras e que, na verdade, elas não têm ideia do quanto elas pararem para se sentirem, quanto que elas pararem para se conectarem com o feminino delas vai ajudá-las a serem mais inteiras. Sabe, a viverem menos nesse cansaço, nessa exaustão, que acaba que a sociedade que a gente está exige da gente o tempo inteiro, esse fazer, 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 e menos sentir. Quero muito com que outras mulheres, mais mulheres, conheçam ou vivam esse programa, que é o Gestar e Parir, né? Vivam mesmo na pele isso. Essa é a primeira coisa. Eu tenho podcast do Em Respeito a Mim Mesma, que é a forma que eu encontrei de chegar em vários lugares do mundo. É muito legal, vocês vão ver quando sai um resumo do final do ano, né? De que tem pessoas lá na Austrália, na Guatemala, né? De várias partes do mundo que estão escutando, que você nem sabe quem são essas pessoas. Você fala, caraca, olha que legal essa minha mensagem que está alcançando quem eu nem sei que é. Então, é uma forma também que eu considero também um trabalho social, que pessoas que não têm condições financeiras, né, de pagarem por um trabalho de autoconhecimento, elas têm esse acesso, acessar um podcast que fale sobre isso, fale sobre o feminino, fale sobre Enneagrama, porque ali eu junto o Enneagrama com o feminino, né? Então, é uma forma de você parar, se questionar e se olhar. Então, quem não tem acesso também financeiro, o podcast, ele tá ali, grátis para quem quiser. E agora, nesse momento, eu estou gravando um curso, eu quero fazer um curso gravado, que é um curso de entrada, que é para quem ainda não identificou o seu tipo de Enneagrama, para identificar, né, aonde que eu estou ferindo o meu feminino. Eu ainda estou gravando, o curso ainda não está disponível, eu ainda estou nesse processo de gravar, né, para atingir quem ainda não conhece o Enneagrama, para entrar em contato assim, caramba, aonde é que eu estou ferindo meu feminino, ou quem já conhece o Enneagrama, identificar também, né, quais são as partes, né, não só eu sendo uma mulher 8, mas eu consigo identificar que eu também firo meu feminino, lá no 3, eu também firo meu feminino, né, identificar todos os lugares em que a gente fere, passando por toda a mandala do Enneagrama. Esses são os Uau. projetos do momento. Sim, mas muito projeto bom vindo por aí. E concordo com você. Acho que a sua mensagem tem que ser expandida para mais pessoas. Se Deus quiser. Vamos que dá. Vamos que dá. Vamos que dá. É isso aí, é muito bom saber dos seus planos de expansão e de levar esses assuntos, né, esse conhecimento para mais gente, popularizar. Conte aí com a gente para essa empreitada. Obrigada. Leti, a gente está entrando aqui, começando a falar do nosso momento final da nossa conversa. Ah, não! Ah! Te bota no fundo agora aquele né? Ah! Mas vamos lá, a gente está entrando aqui então nesse momento agora. Letícia Versosa, qual o seu sonho nesse momento? O meu sonho nesse momento é conseguir chegar a mais mulheres. Ah, falando de centenas de mulheres, milhares de mulheres. Esse é o do momento. Maravilhoso. E se sua vida fosse um playlist, qual seria o nome desse playlist? A busca pela inteireza. Unificar o meu masculino com o meu feminino. Então vamos entrar nessa playlist. Escolhe 4 músicas que vão compor cada fase da sua vida, sendo a sua infância, sua juventude, hoje e daqui 20 anos. Tá. Quando eu penso numa música da minha infância, olha que interessante. Eu penso muito que eu escutava muito o hino do Brasil, porque eu me imaginava uma atleta nas Olimpíadas.
E aí eu adorava fingir que eu estava lá no pódio, né? Botava minha mão no peito e fingia que eu estava no pódio cantando o hino do Brasil. E eu me emocionava, criancinha, assim, sabe? Eu me emocionava quando eu pensava que eu era uma atleta. Também já fala muito também desse meu movimento, né? Eu ia para fora, nessa minha busca de ir para fora e para dentro, para fora e para dentro, lugar masculino, lugar feminino. Então, na minha infância, o hino do Brasil. Se eu penso na minha adolescência, aí eu vou pensar na Lua de Cristal da Xuxa. Tudo que eu vou ler porque eu sou muito ruim cantando, tá, gente? Eu reconheço que esse lugar ele não é meu, eu não ocupo nele, né? Então ela fala assim: tudo que eu fizer, eu vou fazer, eu vou tentar melhor do que eu já fiz. Esteja o meu destino onde eu estiver, eu vou tentar a sorte e ser feliz. Representa bastante da minha juventude, da minha busca. Tinha essa visão muito, muito, muito otimista de futuro, de que tudo ia ser lindo, maravilhoso. Eu acho que se conecta muito com a Letícia jovem. Para o meu hoje, aí eu já gosto mais daquela tocando em frente do Almi Sater, que é ando devagar, porque eu já tive pressa e trago esse sorriso, porque eu já chorei demais. E aí conecta, né, com o que eu estava falando com você antes, Renata, que a gente falou, né, sobre eu era muito imediatista, né, vivia muito o prazer do momento e acredito que o amadurecimento ele me trouxe essa vivência dos processos, né, de entender que as coisas elas não acontecem de uma hora para outra e que o processo ele não é linear, ele vai lá embaixo, ele vai lá em cima, depois ele vai lá embaixo de novo, depois a gente equilibra sem esperar, ele vai lá em cima. Então acho que essa música da Almi Sater me representa bastante, do ando devagar porque eu já tive pressa. Isso fala muito com o meu momento atual. E se eu penso em mim daqui a 20 anos, vou falar uma música que ela é dual, que é aquela Epitáfio, que é dos Titãs, se eu não me engano, Epitáfio, né? Que fala assim, eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, né? E aí você entra num lugar que eu já muito nova, eu escutava essa música e falava, gente, e aí conecta também com essa minha vontade da juventude, né? Que eu falava, eu não quero chegar velha e olhar para trás e falar assim, caramba, olha quanta coisa eu perdi da vida, né? Então tinha a ver com esse lugar de eu não querer, mas ela também fala sobre o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Tem essa dualidade do eu não querer, não viver muita coisa, mas ao mesmo tempo, enquanto eu andar distraído, é que o acaso vai me proteger. Acho que essa é uma boa trilha sonora. Uau, amei sua trilha sonora, gostei muito. E eu gostei muito da reflexão que veio de cada música. Ah, que bom. Vou criar uma playlist. Eu nem tinha pensado nisso. Vou criar uma playlist para mim. Para cada episódio aqui a gente cria uma playlist, né? Então a sua vai ser criada, você pode ficar tranquila. No YouTube já estão todas criadas lá. Leti, na sua opinião, qual é a característica mais essencial ou valiosa que conecta todos os seres humanos, independentemente de diferenças culturais, sociais ou individuais? O que me vem assim de imediato, mas depois eu dou um passo atrás, mas vou falar o que me vem de imediato, depois eu dou o passo atrás. A empatia, que a gente falou aqui, mas ao mesmo tempo eu percebo quanto a empatia, ela não é tão limpa, ela não é tão clara, se antes da empatia não vier um auto-amor. Porque através da conexão com a gente mesmo, é só quando a gente tem uma verdadeira conexão com aquilo que a gente sente, é só quando a gente mergulha mesmo no nosso feminino, é que depois a gente consegue ter a empatia. Porque a empatia sem o auto-amor é como se eu enxergasse ela não tão clara. No momento que você se conecta com o amor que você tem por você, né, com o que você tem lá dentro, com tudo que você sente, é desse movimento do auto-amor que nasce a empatia. Então, eu diria auto-amor. Muito bom, realmente. Autoaceitação, né? Se aceitar enquanto você mesmo, né? E talvez tenha menos conflitos entre quem você é, quem você projeta ser, quem você se percebe. Muito bom. E, e, e eu percebo que existe muita dificuldade de diferenciar o que é auto-amor e o que é egoísmo, né? Existe ali, pelo menos entre as mulheres, né? Porque a gente é muito ensinada, é comum, né? É comum mulheres serem doutrinadas a servir o outro, né? Existe uma expectativa até, né? Muitas vezes entrando em questões católicas e tal, né? Que existe essa expectativa da mulher servir. O limite entre esse egoísmo e entre o auto-amor nem sempre é tão claro e fácil da gente distinguir, e é um dos outros tabus que eu percebo,
né? O Uhum. auto-amor e o egoísmo, eles ali Sim. se confundem, ficam presos num nó. Eu adoro aquele negócio do avião, que eles falam que antes de você colocar a máscara nos outros, mesmo nas crianças, você tem que colocar a máscara de ar para você mesmo. Porque se você não tiver acordado e respirando, não tem como você ajudar ninguém. Gostei, Rê. Era sobre isso, auto-amor. Perfeito. Pegou, pegou a mensagem. Leti, a gente chegou então no nosso momento final, que é o momento que a gente faz uma pergunta para você. A gente não tinha combinado essa pergunta. E a pergunta que eu trago hoje é: somos a mesma pessoa desde que nascemos? Ou a gente muda ao longo do processo? Vamos lá, baseado, né, no que eu acredito. Eu acredito que a gente nasce com uma essência, né? E a partir das experiências de vida que a gente vai tendo, né? Primeiramente com nossos pais, depois já a gente vai crescendo, vai tendo experiência na escolinha, com o nosso, né, com o nosso meio, depois entra avó, amigos, enfim, a gente vai aumentando isso. Eu acho que a gente vai criando cascas, né, para responder ao mundo, que é a nossa personalidade, né? A gente vai criando essas cascas, que é uma forma que a gente vai encontrando de sobreviver, né? Porque aquela essência pura, né, de um bebê que acaba de sair da barriga da mãe, não tem como sobreviver no mundo. Então a gente vai criando essas cascas, que inclusive, né, é o que a gente vai dizendo que o enneagrama vai dando nome, né? O tipo 1, é o tipo 8, é o tipo 7, que são essas cascas que a gente cria para sobreviver. E que através, né, dos processos, e não só através dos processos de autoconhecimento, não. Acho que mesmo uma pessoa que nunca viveu um processo de autoconhecimento, a gente vai passando por ciclos na vida, né? A gente nasce, vai tendo a infância, adolescência, vida adulta, e a gente vai vivendo experiências que vai fazendo com que a gente ou adapte essas cascas, ou que a gente tire essas cascas, né? Então, eu acredito que a nossa essência é única e pura, mas que essas cascas da nossa personalidade a gente consegue moldá-las ou tirá-las, né? De acordo com o que a gente está buscando na vida. Não sei se eu não tenho uma resposta exata para o que você perguntou, mas é assim que eu enxergo. Muito boa a sua resposta, Leti. Gostei muito, porque acho que realmente conversa bastante com o que a gente trouxe aqui, né? Então, esse processo de autodescobrimento, de autoconhecimento, enfim, ir se descobrindo a cada passo, a cada etapa, a cada momento, a cada contexto que surge. E eu quero te agradecer muito por esse papo, por topar aqui o convite. Obrigado. É muito gostoso se reconectar, né? Conversando com você, me veio o filme lá de trás quando a gente se conheceu, então muito legal revisitar também esses lugares, muito legal te ouvir desse novo lugar que você está hoje. E super, enfim, super desejo, né, prosperidade, que esses projetos sejam muito significantes e de impacto. E é isso. Conte com a gente. Muito obrigado por estar aqui. Vamos que dá. Leti, que prazer. Amei te conhecer e te conhecer mais a fundo hoje. E você já tem uma fã, uma cliente, uma pessoa que está aqui para seguir sua jornada. Eu vou entrar em contato com você. A gente vai fazer um trabalho de enneagrama com certeza. Quero ver você brilhando nesse mundo e trazendo a sua mensagem, ajudando muito mais pessoas, porque foi muito, muito legal. Adorei saber da sua jornada e o trabalho que você está fazendo. Renata, muito obrigada. Fiquei com gostinho de quero mais, né? Esse espaço aqui é pouco, né? Eu até conversando com o Gui outro dia, a gente falei, caramba, Guilherme, acho que se a gente sentar um dia para conversar, a gente pode conversar durante 30 dias seguidos sem interrupção. Então, obrigada por me dar essa oportunidade de falar. Obrigada, Guilherme, por sempre estar visitando a minha vida, né? De tempos em tempos a gente se encontra, a gente fala sobre questões profundas. Eu lembro alguns momentos da minha vida, né, que você trouxe, mesmo com pequenas entradas nela, você trouxe grandes aportes de crescimento. Eu lembro de um livro que você me falou para ler, não sei se você lembra, Eunucos no Reino de Deus, que você me sugeriu para ler, e ele foi bem impactante na minha vida, fez bastante movimento nela. E agora você está me dando a oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre o meu momento hoje, levando aquilo que eu acredito, a minha mensagem sobre o enneagrama, sobre o feminino, sobre esse mergulhar na gente mesmo, para mais pessoas. E vamos que dá. Vamos que dá. Vamos que dá.
Vamos que dá.